E para falar mais a fundo desse assunto, gente, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça Lincoln Gaquia. O promotor Lincoln, ele é muito conhecido nessa área porque ele investiga o PCC desde os anos 2000, já foi inclusive alvo do PCC. Boa tarde, promotor, seja muito bem-vindo ao 360. Promotor, a gente tem esse relatório de inteligência do MPF que está apontando indícios de que essa célula restrita estava acompanhando os passos de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Como é que o MPF chegou nisso? É possível já aferir que havia algum plano contra essas duas altas autoridades da República? Olha, boa tarde, é um prazer falar com vocês. O que eu poderia dizer é o seguinte, né? Existe realmente essa célula dentro da facção criminosa, é uma célula que infelizmente é destinada à prática aí de resgates de presos de altíssima periculosidade e também é uma célula destinada também a atos de natureza terrorista, como sequestro e também atentado contra autoridades, né, e servidores públicos aí de alto escalão. Com relação às autoridades que seriam o alvo, eu vou me abster, evidentemente, de nominá-las, né? Houve aí a citação de um relatório, me parece que o relatório deve ser do Ministério Público Estadual e não do MPF, o relatório de inteligência, mas existiu sim, né, planos de ataques do PCC em várias capitais do estado, envolvendo outras autoridades, inclusive em Brasília. Tá? Essa é a mesma célula que teria planejado o atentado contra Sérgio Moro. O senhor pode explicar, então, um pouco melhor, promotor, como é que funciona essa célula conhecida como restrita? Essa célula foi criada justamente, né, para cometer esses atos de natureza terrorista. Ela é ligada diretamente à cúpula, né? Alguns desses líderes estão na penitenciária federal, isolados inclusive a meu pedido, né, em fevereiro de 2019. Isso gerou também, e gera até hoje, ameaças contra a minha vida e planos até para me matar. Eu também sou, vamos dizer assim, uma vítima dessa célula, por isso até o nosso envolvimento nessas investigações. Durante algumas investigações se apurou que o senador Sérgio Moro e possivelmente familiares estavam sendo monitorados também por essa sintonia restrita em Curitiba, onde eles residem, e poderiam ser alvo de sequestro ou mesmo de atentado contra a vida. Essas autoridades foram informadas, a Polícia Federal instaurou uma investigação que deflagrou uma operação em março desse ano, operação denominada Sequaz, em que houve a prisão de um dos principais responsáveis por essa célula. No celular desse indivíduo havia outras informações de autoridades, por exemplo, de Brasília, né, que poderiam estar sendo monitoradas também. O fato mais grave é que mesmo depois da prisão desse indivíduo, em março deste ano, os planos continuaram em andamento. E pelo menos até julho deste ano a gente tem informação de que essa célula estava ativa e possivelmente fazendo levantamento de alvos aí, inclusive na capital federal. Eu percebo que o senhor está evitando mencionar os nomes de Lira e Pacheco, porque a investigação está em curso, mas o senhor colocou um ponto muito importante agora, que mesmo depois da prisão daqueles criminosos envolvidos no caso de Sérgio Moro, a célula continuou ativa. Por quê? Porque, na verdade, ela é composta por vários criminosos, né? Não era apenas um ou dois, inclusive os que foram presos, e que eles são destacados de qualquer outra função dentro dessa organização criminosa, justamente para ficar à disposição para cometer qualquer tipo de crime ou de atentado que seja determinado. Eu diria o seguinte, que é o mesmo plano, né? É o mesmo plano que está em andamento. E esse plano não visava apenas o senador Moro, né, como um dos alvos. Ele visa outros agentes públicos, né, espalhados aí em vários estados do país. A gente teve situação de monitoramento de agentes públicos em Porto Velho, tivemos em Brasília, né, que inclusive permanece, tivemos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
e Curitiba, que era o senador Moro, também em Cascavel, no Paraná, aqui em São Paulo, eu possivelmente seja um dos alvos, não é? Então, o risco realmente existe e a gente, principalmente o Ministério Público, a Polícia Federal e o setor de inteligência da Senapen, né, da Secretaria de Políticas Penitenciárias e Federais, também tem nos auxiliado muito nessa tarefa, né, de nós tentarmos encontrar os responsáveis que ainda estão ativos nessa célula e prender, como essa belíssima operação de hoje, a Operação Irrestrita, feita pela Polícia Federal. Foi preso um indivíduo, foram 3 mandados, um indivíduo foi preso, o outro foi preso em flagrante por porte de armas, esse que foi preso em flagrante por porte de armas é ligado ao líder máximo da facção criminosa, a gente já tinha esse conhecimento, e é um indivíduo altamente perigoso, né? Inclusive estava com armamento oculto na sua casa e possivelmente envolvido aí em algum desses planos que eu já mencionei. Vou só me corrigir aqui, que o senhor bem me apontou, o relatório do Ministério Público Estadual. Agora, doutor, o senhor menciona, né, é o mesmo plano que age aí visando várias autoridades da República, então seria o mesmo plano que teria visado Sérgio Moro, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e outras autoridades. O que esses criminosos querem? Na verdade, o que eles querem é, em primeiro lugar, né, eu digo que é o mesmo plano, porque nós tivemos outras operações da PF em Porto Velho, em Brasília, Operação Sicário, né, em que havia como alvos agentes penais federais, que seriam mortos, e a Operação Anjos da Guarda, né, que investigou aí o plano de resgate do Marcos Williams Erbas Camacho, que é o líder máximo dessa facção criminosa paulista. Nessas investigações ficou muito bem claro que eles tinham 3 objetivos. O primeiro deles é o resgate do Marcola. E se o resgate não der certo, ou concomitante a isso, o plano B seria esses atentados contra diversas autoridades espalhadas pelo país. Não necessariamente autoridades ligadas diretamente ao combate à organização criminosa, mas que teriam alguma função de comando e poderiam, com isso, né, nesses atos terroristas, que é o que eu classifico, alguns atos dessa organização criminosa, causar a repercussão que eles querem. Nós conversamos com o promotor de justiça, Lincoln Gaquia. Promotor, eu agradeço muito a sua participação aqui e todos esses esclarecimentos ao CNN 360. Muito obrigada. Obrigado.